Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 8. Vou ler aqui. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Bom, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele está desde o início dizendo: nenhum dom vos falta. Os coríntios tinham algumas desarmonias, especialmente no que diz respeito ao amor, e ele, entre o capítulo 12 e o 14, no capítulo 13, está falando daquilo que é um caminho mais excelente, o amor. Porque o amor não só é um caminho mais excelente, como é um caminho permanente, que ele vai dizer aqui. Então ele fala dos dons, dizendo que os dons são transitórios. Os dons foram dados pelo Espírito Santo para edificar a igreja, enquanto a igreja está aqui. Então ele está defendendo que vai chegar um momento aonde eles vão passar. E esse momento vai ser passado, ele fala mais adiante, quando chegar aquilo que é perfeito. Então, os dons poderiam ser comparados com uma luz em meio às trevas, mas quando chegarmos ao dia perfeito, ou conforme se diz, ao estado perfeito, o estado eterno, nós não precisamos mais de uma lâmpada, porque nós não estamos mais rodeados de trevas algumas. E a verdade, então, é que sempre existe essa conversa de alguns que creem que os dons foram só para o início, lá para aquela época. Não tem como, meus queridos, não tem como, não tem como. Eles não só ajudaram aquele momento inicial. A verdade é que quem não crer não vai ver. E a questão aqui é que o apóstolo Paulo diz assim, os dons, eles vão passar. Mas quando chegar aquele momento da perfeição. Só que esse momento da perfeição não chegou ainda. Então, com toda certeza, há uma ênfase para que os dons eles vão continuar. E ele fala aqui que hoje, em parte, nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Eu falei lá atrás a respeito do dom do conhecimento e do dom da profecia, que há interpretações diferentes, alguns dizendo que o dom do conhecimento seria realmente poder ter uma profundidade de entendimento das coisas de Deus e poder explicar essas coisas de uma forma que os outros possam entender. Quem pensa assim, pensa que o dom da profecia, ele traz então revelações sobrenaturais de Deus a respeito das pessoas, não tanto com a visão de ter um contexto do futuro. Bom, há uma outra interpretação que vê os dons, o dom da ciência, ou a palavra do conhecimento, que vê ele como um estado onde o Senhor nos dá uma revelação, é um dom de revelação que nos dá conhecimento das coisas do passado e do presente. E que o dom da profecia, então, diferente, ele seria um dom que estaria mais focado no ministério da palavra, ou através do ministério da palavra, uma palavra revelada que pudesse dar às pessoas a capacidade de poder sair de um lugar que ouviram a palavra de Deus, dizendo: Deus falou comigo, Deus estava nesse lugar, ele estava falando lá e Deus estava falando comigo aqui. Ainda que tenham mais alguma colocação sobre isso, a parte mais importante aqui, eu vou dizer que não é qualificar o que é a palavra do conhecimento, que é a ciência falada aqui, ou é a profecia. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que dá para dizer aqui, meus queridos? Que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que alguém conhece e aquilo que é revelado da parte de Deus, ainda que nós venhamos a ter por muito, é muito pouco, é muito pouquinho comparado com o que vem depois. E é interessante que às vezes, nós temos algumas coisas que nós nos comportamos de uma maneira ortodoxa, no sentido que é isso, e é isso, e é isso. Enquanto que deveríamos ter uma visão heterodoxa, no sentido de poder estar aberto
porque nem sempre estamos com a verdade, e vamos convir, aqui está dizendo que nem sempre estamos, quem sabe nós podemos ter uma, ainda que seja revelado, e é-nos muito mais revelado que o Velho Testamento, nós entendemos não profundamente, e até vamos convir, há algumas palavras de Deus que são de difícil entendimento, mas são de muito difícil entendimento. E às vezes os homens ficam tentando achar uma resposta e as respostas são tão diferentes que podemos dizer assim, puxa vida, em parte conhecemos e em parte profetizamos. E quando profetizamos, então, ou falando de um sentido de revelação, nós temos um entendimento de algumas coisas que nos são reveladas por Deus, mas ainda que possamos ter essas revelações, elas não são o todo, elas são uma luz em meio às trevas. Falando assim, meus queridos, ele diz assim, mas quando vier o que é perfeito, que é a parousia, que é o momento da volta de Jesus, nossa união com Ele na eternidade, aquilo que é em parte, esse pequeno que nós temos, nós vamos com toda certeza poder ter, não vamos ter mais necessidade, né? Tanto dos dons, porque nós vamos conhecer as coisas. E olha só como é que ele diz aqui. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Essa palavra que está no versículo 11, ela serve, o apóstolo Paulo está usando uma comparação da estrutura física de uma pessoa, quando ela é criança, na medida que ela cresce e até se tornar homem. É certo que um homem, quando olha para as coisas de criança, diz que a criança é imatura. E a criança não pensa isso do adulto, que ele é maduro, mas comparando com a criança, ele é maduro. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: em parte conhecemos e em parte profetizamos esse pouco que nós temos, que muitas vezes achamos tudo ou muito, né? Estamos fechados para qualquer outra coisa. Na verdade, é um estágio espiritual de imaturidade, porque nós não ainda temos, quem sabe, quando ele diz assim, quando eu era menino falava como menino, quem sabe ele está fazendo uma menção do excesso de espiritualidade ou pensar que são espirituais por falar e falar em línguas, sendo que não edificava os outros porque não havia interpretação. Mas então o apóstolo está discorrendo, na verdade, se direcionando aos coríntios, dizendo assim, olha, vocês, eu já falei que vocês são crianças, eu não pude alimentar vocês com um alimento sólido. Então, para eles e também para nós, de certa forma, e com toda certeza, não só de certa forma, ele está falando essas coisas, dizendo o seguinte, vai chegar um momento onde nós vamos nos tornar maduros, e esse momento vai ser um momento de aperfeiçoamento aonde vamos estar na presença de Deus. E ele vem aqui com outro exemplo e diz assim, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Bom, quando a gente fala de um espelho, hoje em dia nós pensamos assim, poxa, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Pô, mas será que você não está vendo a minha face aí? Hoje o mundo tecnológico, seja por uma filmadora, né, seja por um próprio espelho que possamos ter em casa, o espelho de um carro, o espelho de uma loja, ele tem uma qualidade muito superior. No tempo do apóstolo Paulo, como está escrito lá no Velho Testamento, até antes do tempo de Paulo, diz assim, que o rosto do homem na água é o homem, né? Então o coração do homem é o homem, mas o homem podia ver o seu rosto na água. Agora, em termos de espelhos, os espelhos eram materiais polidos, né? Normalmente metais polidos. Quem sabe alguém usava alguma outra pedra, alguma coisa, mas ainda que tivessem, a qualidade da imagem produzida era uma qualidade embaçada, uma qualidade não perfeita. E são poucos os que tinha. Então o apóstolo faz um outro exemplo, diz assim, ainda que possamos estar vendo uma imagem que Deus nos permite ver e nos alegrarmos com a manifestação dos dons e com as revelações e com o conhecimento que nos é mostrado, mas isso é apenas uma parte, é em parte.
vai vir um conhecimento inteiro, completo. Então diz assim, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Eu vou conhecer a Deus como Deus me conhece hoje. É isso que está dizendo aqui. Deus conhece todas as coisas. Pudéssemos até dizer, como o apóstolo Paulo, que conhecia muito, ele poderia dizer assim, Deus me conhece inteiramente, mas eu conheço apenas um pouco de Deus. Não? Então, quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele não sabia se foi do corpo ou fora do corpo. Então, ele não sabia, também não ficou tentando cavocar em coisas que não dá para entender. Isso não era importante, o importante eram as revelações que ele tinha tido. Meus queridos, que eram para ser expressadas. O que nós temos aqui? Nós temos o apóstolo Paulo falando, então, que a verdade, os dons vão passar. E ele chega, os dons foram dados para a edificação da igreja. A operação dos dons, como ele já falou antes, elas devem acontecer através do amor. Por quê? Porque o amor, Deus é amor. Os dons vão passar, mas Deus não vai passar. Deus deu os dons, enquanto estamos neste mundo para a edificação da igreja, mas vai vir o tempo aonde não vai haver mais necessidade dos dons. E nesse tempo, então, nós, com toda certeza, veremos a comprovação da palavra que o amor permanece. Então ele diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior desses é o amor. Então, no tempo presente de Paulo e o nosso, né, ainda que seja importante e necessário que haja a manifestação dos dons, os dons não são um símbolo supremo da espiritualidade. Eles são um complemento, eles são para edificação, eles devem ter como fonte de motivação o amor para a edificação dos outros. E aqui nós vemos que o apóstolo falando então que o que realmente permanece hoje é a fé, e a fé é uma certeza, né? Especialmente uma fé simples que fala de uma certeza de salvação, uma fé sincera. Fala de uma esperança, né? A esperança, eu não tenho esperança no que eu estou vendo, eu tenho esperança no que vai chegar. Então dá para dizer que a esperança é uma fé futura. E temos aqui o amor, que é o amor de Deus, que embora os dons venham a passar, o amor não vai passar. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, vocês, coríntios, que valorizam tanto os dons, cuidado, procurem ter juntamente com os dons aquilo que é permanente, porque senão vocês vão ficar segurando uma coisa que é em parte só, e não algo, e é em parte que vai passar, enquanto que aquilo que não vai passar, se vocês não tiverem isso, vocês estão deixando de ter aquilo que é mais importante, que é a fé, a esperança, e o maior desses, como está escrito aqui, é o amor. Então, o apóstolo faz uma descrição, exortando os coríntios, para que eles pudessem, então, se focar naquilo que realmente tem sentido. Ele não está dizendo que os dons são ruins, mas ele está dizendo e afirmando que eles vão passar, e já tinha dito antes que para os dons funcionarem de maneira correta, sim, eu preciso ser movido, motivado pelo amor. E ele está dizendo aqui que o amor, embora ele seja algo que permanece agora, ele não só permanecerá agora, como ele permanecerá e será estabelecido para sempre na eternidade, porque o amor vem de Deus, Deus é amor e não tem como o amor deixar de existir. Então, falando assim, vamos encerrar aqui esse momento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.